Boa noite, boa noite, boa noite. Sexta-feira, 23 de setembro. Vamos falar sobre processos de transformação na noite de hoje. Grande beijoca para vocês. Preparem-se, vamos começar com muita coragem. Pega o teu papel, pega a tua caneta, pega a tua coragem, porque vai precisar, né? E vamos começar a conversar aí daqui a um minutinho. Vamos lá. Vamos lá, pega a coragem, estou te avisando, pega a coragem, tira da gaveta, pega a coragem. Depois não diz que eu não te avisei. Beleza, Alex? Tudo bom contigo? Vamos lá, minha turma, vamos começar. Deixa eu subir esse negócio aqui mais um pouquinho. Paraná. Vamos lá. Hoje estamos ao som de clássicos, novas visões de clássicos, né? Me agrada, novas visões é uma coisa que me agrada. Então vamos lá, minha gente. Hoje a gente vai falar de processos de transformação, tá? Que raio que é na minha vida um processo de transformação? Conta aí pra mim. Pensa bem aí, para você dizer para mim o que é um processo de transformação. Pensa aí dentro da tua cabecinha, tá? Então, deixa eu explicar para você numa boa. Infelizmente, tá? E eu acho isso muito infelizmente mesmo, porque eu levei quase 40 anos da minha vida para entender isso, tá? Que a gente vive em constante processo de transformação. Só que nós não somos nem criados, nem educados para entender isso, tá? Então, os dois extremos. Na nossa criação, ninguém conta pra gente que a vida é baseada em processos de transformação e a gente precisa aprender com esses processos de transformação. E, por outro lado, que eles são tremendamente necessários, tá? E vamos entender por quê. Se você for olhar para sua carinha, né, e for pegar uma foto sua de quando você nasceu, você já vai descobrir que o processo de transformação é inerente à própria vida. Ele já vai acontecer por si só, tá? Só que, a partir do momento que a gente começa a receber informação do externo, da nossa família, da escola, do mundo, tá? Uma grande parte dessas informações é estática, tá? Então, ainda hoje, os métodos de aprendizado, o currículo escolar, né, ainda é uma coisa que é muito semelhante ao que eu tive na minha época, ou seja, está uns 40, quase 50 anos que a coisa é ligeiramente estática, né? Só agora, de uns 2, 3 anos para cá, né, que eu estou vendo isso. O William está com mais ou menos, a William está com 12, vai fazer 13 anos esse ano, que de uns 3 anos para cá, a escola tem incorporado algumas perspectivas, pelo menos em história, em linguística, em matemática, que são um pouco diferentes ou mais atuais do que a gente tinha até muito pouco tempo atrás, né? Afinal de contas, eu tenho um de 12 e o outro está com 19, não faz tanto tempo entre um e outro, mas os currículos o conteúdo do que eles estudaram, a maneira é completamente diferente, tá? Hoje a coisa é mais atual, mais voltada para um conteúdo que faz parte, por exemplo, da construção do povo brasileiro, da estrutura do povo. Então tem mais conceitos sobre a África atual, sobre a África ancestral, uma visão que a gente não tinha, tá? E muito mais uma visão já de cidadania e uma visão incorporada de aspectos políticos de outros países, e a gente não tinha isso, tá?
E se você for olhar para os nossos, tristemente, para os nossos veículos de comunicação, eles continuam muito mais voltados para os próprios interesses do que para divulgar informações que sejam construtivas, né? Ou que no mínimo sejam positivas para qualquer forma de transformação da sociedade. Tá? A informação ainda é uma coisa muito polarizada, tá? E se a gente for entender essa polarização, você vai começar a entender que os nossos processos, deixa eu baixar um pouquinho, os nossos processos de transformação sofreram isso também, né? Nós éramos criados, ou ainda somos criados, né? Dentro de um padrão de aceitação conceitual, religioso, de comportamento das nossas famílias. Tá? Muito disso, ou a maior parte disso, era baseada em preconceito, separação social, separação cultural de classes. Então, nós não éramos criados para socializar e para compreender. A gente era criado para se encaixar dentro dos modelos e dos padrões que eram aceitáveis para o nosso grupo social ou para a nossa intenção de grupo social econômico, tá? Ou mesmo religioso. Doideira. Doideira por quê? Porque primeiro você não aprende a olhar, né, para as outras pessoas e entender que existem realidades completamente diferentes da sua. Você aprende a ter preconceito sobre as coisas e não se acostumar a aprender, a entender como as coisas se manifestam, para depois você poder fazer a sua própria escolha do que te é interessante na tua vida, do que você acredita que seja importante ou não. Então, essa parte de entender os processos de transformação foi muito tolhida da criação. Tá? Hoje, com o que eu chamo de aberrações sociais, tá? Não que eu seja contrário a você entender gêneros diferentes, você entender a formação das raças, das influências de qualquer sociedade, culturais, né, sociais. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é isso continua sendo passado para a gente de uma maneira polarizada. Né? Ou seja, você é obrigado a aceitar, não quero que você entenda, eu quero que você aceite que é assim mesmo e é assim que vai funcionar. E acabou. Tá? E aí você não consegue entender como é que isso funciona, tá? Ou como as coisas se manifestam. Só um pouquinho, gente. William! Tá? Desculpe. O cachorro aqui tá me deixando doido, não consigo. Eu e o cachorro não dá. Né? Então, dentro dos processos de transformação, você não entendia essa dinâmica. Por quê? Porque a vida é dinâmica e os processos de transformação são igualmente dinâmicos. A sociedade está se transformando de uma maneira dinâmica, mais do que a nossa sociedade, em função da globalização. O mundo está se transformando de uma maneira dinâmica. Tá? E, do meu ponto de vista pessoal, de uma maneira bastante temerosa, tá? Porque a gente está descobrindo que existem inter-relações comerciais e de ajuste entre determinadas nações que estão criando mercados restritivos, tá? E a partir do entendimento desses mercados restritivos, você vai ficando na mão, né, de determinadas nações, de acordos comerciais que ninguém te perguntou se seriam interessantes para você ou para a tua família. Simplesmente eles acontecem. Então, se você não tem nem domínio nem controle sobre o que acontece no macro mundo,
você precisa começar a ter um mínimo de controle do que acontece no seu micromundo. O meu processo de transformação, tá? E aí nós vamos começar o nosso assunto de hoje partindo da gente. O meu processo de transformação. Por quê? Como eu disse para vocês ontem, né, na live de ontem, você só consegue ser responsável ou controlar a sua própria vida. Então você é responsável pelo seu próprio processo de transformação, de compreensão. E, como é a diretriz do meu canal aqui, legal? Que graças a Deus aqui eu posso falar o que eu quero, da maneira como eu quero, tá? Certo? Eu entendo que a gente precisa sempre trazer as coisas para a consciência. Deixar um pouquinho o ímpeto, o descontrole emocional, a emoção do momento e começar a entender as coisas num contexto de compreensão, de entender como as coisas se manifestam. Tá? Por que que eu tenho essa visão? Porque essa é literalmente a visão científica mais atual do mundo, tá? Ou seja, física quântica. Ou seja, entender o processo e aonde eu, como espectador que estou trazendo as coisas para minha compreensão, vou começar a interferir no resultado. Vou interferir no resultado pela minha compreensão mais a minha intenção. Compreensão, entendimento, mais a minha intenção. E aí a gente precisa ser um pouco purista, né? E deixar de viver o sonho infantil. Ninguém está falando nem de bem, nem de mal. Tá? Por quê? Porque colocar a coisa dentro de um parâmetro de bem ou mal é uma coisa impossível. Ela não é difícil, ela é impossível. Tá bom? Por quê? Porque eu posso fazer para você, você dizer assim para mim, eu estou com fome, faz uma comida para mim. Tá? Eu posso fazer para você aquilo que eu entendo que é a comida mais gostosa do mundo, feita com o maior carinho do mundo, e você pode detestar. E pode achar que eu fiz aquilo simplesmente para te provocar, porque eu sei que você não gosta de determinada coisa. Bem e mal. Tá? Por isso que a gente coloca a coisa o quê? A minha observação e a compreensão que eu tenho, mais a minha intenção. Tá? Entendendo que, normalmente, a gente espera ou gostaria que as pessoas tivessem boas intenções em relação a elas mesmas e em relação às outras pessoas. Eu espero que isso aconteça no mundo, que as pessoas sejam bem intencionadas. Trabalho para isso e tento ensinar isso no mundo, tá? Então vamos para frente aí. No meu processo de transformação, eu preciso entender o que acontece comigo, qual é a dinâmica da minha vida, tá? E, como eu recomendo para vocês, eu preciso começar para ter um certo domínio sobre os meus processos de transformação, eu preciso começar a verdadeiramente dizer para mim, tá? Eu prefiro que você traga para o mundo físico, não fica só aqui, pega a tua canetinha, vai lá e escreve, olha, eu não estou satisfeito com o meu trabalho, tá? Eu não estou satisfeito com o meu relacionamento. Isso é suficiente? Não. Tá? Por quê? Porque para que eu entenda, eu preciso dizer para mim um porquê. Tá? Senão eu vou ficar simplesmente naquela... eu vou transformar esses conceitos ou esses entendimentos em processos emocionais. Eu não gosto porque eu não gosto. Tá? Eu gosto porque eu gosto. Não é assim. Estou falando para você trazer para a consciência. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento, eu sou casado há 26 anos, tá? Por que que eu continuo casado? Primeiro, eu acho a minha mulher linda, acho ela inteligentíssima, acho ela boa companhia, tá? Ela é compreensiva, a gente consegue conversar, a gente se comunica bem, tá? Fisicamente ela me atrai, emocionalmente ela me atrai, como pessoa ela me interessa e assim, não. Você começa a ter fundamentos pelos quais você faz as coisas, tá? Por que que eu trabalho com isso?
Porque eu fiz uma opção de vida, eu trabalho cuidando de gente, trabalho com consultório, trabalho com desenvolvimento humano, porque eu entendo que, pela minha opção de vida, eu quis ter filhos, tá? E eu não vou ser só pagador de conta para os meus filhos, não vou olhar para a cara deles, tá? Eu trabalho assim porque eu gosto de conviver com os meus filhos, eu gosto de estar com eles, acompanhá-los naquilo que eles fazem, tá? Então, necessariamente, eu preciso adaptar a minha vida para que ela fique satisfatória para as escolhas que eu fiz na minha vida, tá? É assim que a coisa acontece, como você começa a tomar consciência das coisas, tá? Então, tomei consciência lá do que eu não gosto. Legal? Tá. Dentro do que eu não gosto, eu preciso ver o que eu dependo exclusivamente de mim para mudar, tá? Então, estou mais gordinho, estou mais magrinho, preciso mexer na minha dieta, preciso descansar mais, preciso trabalhar mais, preciso de mais grana, preciso de menos grana e preciso de mais emocional, e assim eu vou. Tá? Eu vou traçando aquilo que passa a ser as minhas prioridades, para eu poder estabelecer aonde eu quero transformar a minha vida para que ela fique mais satisfatória para mim. Tá? Para isso, eu preciso perguntar para mim: oi, tudo bem? Tá? Eu estou olhando aqui na minha telinha, estou olhando para mim mesmo. Então eu falo para mim: oi, tudo bem? Como é que você está? Beleza, o que está te incomodando? O que te deixa feliz e o que está te incomodando? Por quê? Por que os dois extremos? Tá? Porque se eu entender o que me deixa feliz, tá? Se eu conseguir manter o componente daquilo que me deixa feliz na minha vida, a minha vida fica mais tranquila. Tá? Eu tenho mais segurança para transformar nos outros aspectos da minha vida. É assim que funciona. Tá? Parece mais difícil que isso, mas não é. Não é. Então, isso é tá? Isso é o que é um processo de transformação. Eu entender o que não está bom, por quê, e se eu quero ou não mudar. Aí que tá. Por isso que eu falei que aí agora precisa trazer a tua coragem junto. Por quê? Ai, que dolorido explicar isso para vocês, tá? Porque muitas vezes, tá? As pessoas vêm no consultório, fala, reclama. Aí você fala, beleza, você entendeu, tá? Quanto disso você precisa mudar na tua vida? Legal. O que você vai fazer? Aí fica é isso aí mesmo. Opa, fica isso aí, tá vendo o que é isso aí? Fica essa enrolação assim, fica esse vazio. Pensa mais. O que você vai fazer? Legal? Aí falta coragem. Falta coragem por quê? Porque se você não fez os processos de meio de caminho, se você não tem uma linha de comunicação na tua vida, tá? Você precisa começar a ter. Porque se eu dependo, por exemplo, se eu quero mexer, né? Se eu preciso mexer no meu relacionamento com filho, com cônjuge, com namorado, com namorada, com trabalho, eu preciso aprender a conversar. Eu preciso estabelecer a linha de conversa para entender se as minhas insatisfações também são as insatisfações dos outros. Preciso entender o que é possível e passível de ser transformado na minha vida. E para isso eu preciso começar a conversar. Tá? Até comigo eu preciso aprender a conversar. Eu preciso falar comigo para eu conseguir saber o quanto realmente as coisas me incomodam, o quanto essa necessidade de transformar é verdadeira. É por aí que começa. Por quê? Porque aí eu estou dizendo para você o porquê de transformar as coisas. Por quê? Primeiro, porque é inerente da vida. Você vai evoluindo ou você vai ficando mais velho, tá? E muito do que eram as angústias, do que eram as necessidades dos teus 20, você não tem nos 40, você não vai ter nos 60. Tá? A nossa vida muda, as perspectivas da vida mudam, as ansiedades mudam, tá? Então você vai aprendendo que o ímpeto ou aquela atribulação que você tinha com 20, você não vai ter com 40, 50. Pelo menos não deveria ter. Tá? Então você vai entendendo por que mudar, quanto é válido
você mudar, tá? Certo? O quanto é necessário para você viver melhor, tá? Porque se você for trocar 6 por meia dúzia, não mudou nada, tá? Você sai de um trabalho ruim para outro trabalho ruim, não funciona. Você sai de um relacionamento inseguro, violento, tá? Para outro relacionamento inseguro e violento, simplesmente porque você tem uma paixão momentânea ou porque você tem uma necessidade de sexo momentânea, tá? Enquanto dura a descoberta, tá? Precisa ver se compensa literalmente você fazer essas transformações baseadas no ímpeto. Por isso que eu estou dizendo para você, traz para a consciência. Começa a trazer para a consciência. Começa a entender o que mudar. Tá? Entendendo que os relacionamentos que são mais constantes na sua vida, tá? Marido, mulher, companheiro, companheira, tá? Sem o partido político, obviamente, seus filhos, tá? Mãe, pai, avô, avó, sogro, sogra, são relacionamentos mais complexos de você transformar. Por quê? Porque se você não tinha uma linha de comunicação antes, de repente você descobre que precisa mudar, fica todo mundo olhando para a tua cara como se você fosse um idiota, um alucinado. Então você precisa aprender a conversar. Por que você não vai fazer mais? Porque está me incomodando. Ah, mas até ontem não te incomodava. A grande maioria das coisas te incomodava até ontem. É que você não sabia falar e não tinha coragem de assumir que te incomodava. Completamente diferente uma coisa da outra. Não me incomodar ontem, ou eu até ontem não ter condição de olhar para mim e dizer assim, isso aqui me incomoda, me chateia, é chato de fazer, é chato de cuidar, é chato ter que fazer as coisas pelos outros, é chato ter que ficar cuidando, catando as coisas dos outros, é chato. Tá? Então você tomar consciência e você estabelecer a via de conversa é um processo de transformação onde você vai começando a descobrir, certo? O quanto as pessoas estão preocupadas ou interessadas em conciliar você, em entender o que está acontecendo e assumir a sua parte da relação, ou você vai descobrir que as pessoas estão muito interessadas em que você seja o mantenedor da estrutura da relação, enquanto as pessoas desfrutam a vida e fazem o que elas querem, enquanto você vai lá e fica resolvendo o problema. Tá? Então, o processo de comunicação, o princípio dele é bastante dolorido. Precisa ter coragem para você chegar para as pessoas e dizer, não vou fazer mais. Tá? Ou eu vou te acompanhar para você começar a tomar conta da tua vida, para você começar a se responsabilizar por aquilo que é a tua parte. Porque num determinado momento eu não vou fazer mais. Tá? Se você achou isso muito difícil, é porque você não teve filhos pequenos. Tá? Certo? Porque quando você tem filho pequeno, o que você faz? Tá? Você vai tirar a criança da fralda, é esse mesmo processo. Olha que beleza. Tá? Você vai ensinando, você bota ela sentadinha lá, fala, agora está na sua hora de fazer cocô, senta aí. Tá? Vamos esperar para fazer o cocô. Opa! Agora fez cocô, agora precisa... Né? Antes você tinha que limpar depois da fralda, agora tem que limpar, vamos aprender a limpar. Tá? Opa, agora você tenta limpar. Então, você vai passando, você está acompanhando, mas ao mesmo tempo você está, eu não gosto dessa palavra, né? Mas ela está na moda, você vai empoderando, você vai ensinando as pessoas a começarem a resolver os seus próprios problemas, desde os pequenos até os grandes. Tá? Quando você começa a ter relacionamentos mais complexos, tá? Onde de repente você se vê e você não sabe muito bem como é que está a tua vida, você não tem tempo de pensar em você, não sobra tempo. Não sobra tempo para eu cuidar de mim. Não sobra tempo para eu pensar em mim. Opa! Está na hora de você repensar e começar a estabelecer o teu processo de transformação. Legal? Então aí você vai entendendo, você vai começar a conversar. E você vai ter que entender por que mudar. E muitas vezes eu descubro o quê? Por que eu não consegui mudar? Por
Por que eu não consegui seguir o meu plano? Legal? Porque determinada pessoa não assume a parte dela. Não assume, não faz. Tá? Não faz. E ela não fazer me incomoda. Complicado isso aí. Tá? E aí eu preciso entender que se eu morrer hoje, legal? Se eu morrer hoje, tá bom? Quem é que cata o tênis do meu filho do quintal? Aí. Tá? Cheguei em casa hoje, me senti mal, ai, morri. O tênis dele vai continuar lá, meu. Amanhã o tênis dele, depois de eu morrer, o tênis dele vai continuar lá. Mas pode fazer a estratégia que eu te dei ontem. O tênis dele me incomoda. Eu já conversei com ele que o tênis dele no quintal me incomoda. Beleza, eu compro um latão, eu compro um saco de lixo, vou lá e jogo dentro. Aí quando ele perguntar, onde é que tá? Tá no saco de lixo lá, vai lá e pega. Nossa, que agressivo. Não é agressivo. Agressivo é você todo dia não ter condição de tomar conta da sua própria vida, ser responsável por viver melhor, porque você está cuidando da perturbação dos outros. Isso é que não é legal, isso não é normal, isso não é benéfico para você. Tá? E a ideia aqui é que você comece a ser consciente, lembra como é que a gente começou? Tá? Você é responsável pela sua própria vida e pela sua própria melhora. Legal? Então, já entendemos o que é um processo de transformação, por que transformar, tá? Por que que tá? Porque eu preciso entender qual é a minha motivação para transformar, tá? Se você começar a olhar na tua volta, nos teus relacionamentos, você vai começar a descobrir que tem gente que, de repente, surtou na vida, largou tudo, largou família, largou relacionamento, foi lá e trocou. Começou a vida toda de novo lá e não está nem um pouquinho preocupado com quem estava antes. Tá? Isso aí chama surto. Isso aí não chama processo de transformação. Tá? Isso chama fafafé, fafafi, faf, tá? É com fome. Tá? Para as outras pessoas. Tá? Porque eu vou cuidar de mim. Beleza? Isso aí é expectativa egoísta de vida. Não estou dizendo que você não possa fazer isso porque você está de saco cheio, você cansou porque desgastou. Você tem todo o direito. Se desgastou, tá uma caca, mas não foge. Senta, diz assim, olha, não vamos mais continuar porque estou insatisfeito, tarará, não gosto, não quero, não dá mais, não me sinto bem, não gosto mais de ficar perto de você, não me sinto mais bem perto. Aí você vai lá e conversa, beleza? E quando você conversar, você precisa entender assim, tá? Se você casou com a sua mulher, com o seu marido, né, com a sua marida, problema teu a tua escolha, beleza? Mas as pessoas que são fruto do teu relacionamento não tem absolutamente nada a ver com isso. Tá? Então não polariza filho para jogar filho contra mãe, contra pai, porque os filhos não tem nada a ver com isso. Tá? Então se você realmente não tem nenhuma vontade de manter o seu relacionamento com os seus filhos, seja suficientemente corajoso e verdadeiro, vai lá e conversa com você. Não vai estar lá. Né? Porque senão dá a impressão de que o mundo é responsável. Tá? E o mundo não é responsável. Tá? Como dizia Antoine de Saint-Exupéry no seu livrinho, né? Na sua obra-prima, O Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que você cativa. Ou seja, né? Se era você que estava no relacionamento e o relacionamento deu frutos, você é responsável pelos frutos também. Tá? Você é responsável pelo que deu certo e responsável por aquilo que deu errado. Legal? Por quê? Porque embora eu me relacione comigo, legal, eu preciso das outras pessoas. Já cansei de explicar isso. Ah, eu não preciso de ninguém. Mentira sua. Você não cata o seu lixo na rua, leva no depósito. Você não varre a rua da tua casa. Legal? Você não é responsável pelo esgoto, você não é responsável pela comida que chega na tua mesa, você não é responsável por plantar teu alface, tua laranja, por matar o teu boi, tá? Por produzir o teu sabonete.
Você não é responsável por tudo isso aí. Então você precisa de absolutamente todo mundo. Deixa de ser egocêntrico, tá? De ter essa mania de grandeza, esse ego gigante que você tem, joga no lixo, tá bom? Você pode não estar satisfeito com as pessoas que estão próximas de você, mas que você não resolve tudo sozinho, sem a mínima chance, beleza? Nem que você for o Robinson Crusoe, você vai precisar do Sexta-feira e da Mãe da Natureza, beleza? Que para você poder morar sozinho numa ilha e achar o coquinho na árvore e tirar o coquinho da árvore, a natureza precisa prover o coco para você. Então você depende do sistema que te rodeia de absolutamente todas as formas. Então baixa a tua bola aí, tá? E começa a entender os processos, tá? Por quê? Porque uma família não vira do avesso sozinha, é uma consequência, tá? Ela é consequência dos traumas e das situações mais resolvidas que cada uma das partes de um relacionamento traz para ele. Então, vai lá e resolve primeiro, antes de você sair por aí chutando todo mundo, resolve a tua matriz de problema. Porque muitas vezes o problema que você está refletindo nas pessoas que estão convivendo com você, na pessoa que você disse que escolheu para viver com você, o problema não está nela não. Então, olha para trás. Ó. Opa, nossa. Relacionamento parecido da minha mãe com meu pai, do meu avô com a minha avó, do meu tio com a minha tia, da tua herança. Opa. Então não transfere a culpa só para quem está na tua volta, não. Porque quem está na tua volta não está fazendo tudo sozinho. Porque se a outra pessoa faz tudo e ela é responsável por absolutamente tudo, ela tem toda a razão. Porque você está morto. Tá? Porque você está morto. Porque se você não opinou até agora, você não escolheu até agora, você só é a vítima da relação, beleza? Seja ela qual for, de trabalho, de relacionamento, de família. Se você só é a vítima, você só está lá recebendo ou sofrendo, é porque você é omisso ou você está morto. Um dos dois. Então, muda a conversinha aí, que essa conversa está errada. Eu preciso entender, tá? E eu preciso ter a noção, né, que eu preciso dizer o que eu gosto e o que eu não gosto, tá? Uma das coisas que eu faço na vida é dar aula, tá? Uma das coisas que a gente mais vê quando você está dando aula é o quê? Você olha para a pessoa, ela está assim para você, ó. Aí você pergunta assim, você entendeu? Entendeu mesmo? Tem dúvida? Então, mas é o quê? Você tem dúvida? Você entendeu? Aquela boca aberta, aquela cara de espanto que não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Aí você vai perguntar, né? Aí você sai, eu tinha dúvida. Por que você não perguntou? Não sei, porque aí o professor pode não gostar, porque... Aí você vai transferindo a responsabilidade daquilo que você não abriu a boca para as outras pessoas. Por quê? Porque você não tem coragem de abrir a boca e dizer o que você não gosta, a não ser que você esteja em estado de surto. Desce daí, meu. Tá? Vamos começar a tratar pessoas como pessoas, não como títulos. Tá bom? Vocês precisam tirar essa mistificação de relacionamento que vocês têm na cabeça. Beleza? E é de cima para baixo mesmo. Tá? Se você pensar na estrutura do universo, beleza? Tá? Deus pode ser uma inteligência de acordo com o que você entende de criação, de criador, beleza? O criador pode ser infinitamente mais inteligente que o outro, mas ele está colocando o universo a teu serviço, à tua disposição. Olha que legal, tá? Teu pai e tua mãe, com todos os defeitos que tem, todo pai tem, eu sou pai, tem um monte de defeito, certo? Tá? Tem um monte de defeito, tem um monte de coisa que eu vou lá, que eu brigo, que eu pego no pé e depois eu mesmo fico doido da vida comigo. Legal, por quê? Porque as coisas mudaram, processos de transformação, tá? As cobranças que tinham na minha geração não tem mais, tá? E a gente não consegue colocar mais porque é diferente, tá? Eu, para estudar alguma coisa na minha vida, eu precisava ir até a biblioteca, alugar um livro, sentar na biblioteca, abrir, ler, copiar, tá? Hoje meu filho, ele fala lá, opa, eu preciso aprender sobre sistemas sonoros. Ele dá 2 cliques aqui, aparecem 30 mil fontes de consulta para ele.
Ele não tem que fazer o esforço, ele não tem que ler, tá? Ele vai ler o mínimo, ele vai entender, porque mudou. O sistema de informação mudou. Mas isso aqui, ó, que eu estou fazendo com vocês não mudou. Tá? A maneira de você conversar não mudou. Tá? Então, se você até hoje não é capaz de assumir a sua parte nos processos de comunicação, aí fica complicado. Tá? Então, não bota a culpa nos outros. Começa a ver o quanto você realmente é capaz de falar daquilo que você sente, daquilo que você entende que é bom ou que é ruim, daquilo que você entende que é verdade e do que não é verdade. Tá? Eu ouço um monte de gente falar de Jesus. Jesus é maravilhoso, que a igreja é maravilhosa, beleza? Tá? E de que você tem que fazer, você tem que ter uma conduta exemplar, você tem que olhar para o seu irmão, legal? E para o carro na fila dupla na porta da escola, para o trânsito todo mundo, legal? Para na porta do supermercado atravessado assim, porque sua mulher precisa entrar no teu carro, você precisa carregar, e ninguém mais entra ou sai do supermercado que você precisa. Legal? Aí você bota o teu filho passa na fila na frente de todo mundo. Uma das coisas que esse canal mais vai dizer para você, que eu vou dizer para você todo dia, é que você precisa começar a ser verdadeiro com aquilo que você fala. Legal? Tá? Você precisa ser aquilo que você fala. Você precisa ser a tua conduta na vida. Não pode ser só para pregação, para você ficar lá enchendo o saco dos outros, ficar vomitando regra na vida dos outros. Você precisa começar a ser aquilo que você fala. Tá? Quem trata comigo sabe que o cara que está falando aqui na live é o cara que você vai encontrar, né, na minha casa almoçando com meus filhos, recebendo visita, beleza? E é o cara que você vai encontrar dentro do consultório e é o cara que você vai encontrar na sala de aula. Se eu tiver que estar no fórum, é a mesma pessoa. Se o juiz falar graça, eu vou quebrar o pau com ele. Ah, mas ele é juiz. Ele é juiz, está lá para fazer a função dele. Eu, como advogado, estou lá para fazer a minha função. Opa! Não é porque ele é juiz que ele é Deus. Tá? Não é porque o médico, que ele está lá, que ele sabe tudo, ele sabe da especialidade dele. Pode ter um pouco mais de conhecimento. Beleza? Por isso que a gente fala, tenha uma segunda opinião. Tá? Os grandes estudos esotéricos, a Cabala fala assim, você acabou de ler isso aqui, e entenda tudo isso aqui. Legal? Acabou de entender? Que sensacional. Não acredite em absolutamente nada do que você leu. Aí você olha e fala, pô, não entendi nada. O que ele falou? Ele falou que eu li tudo, que tudo isso é um conceito, que é um conceito que vai transformar a sua vida para melhor, você vai conseguir resolver os teus problemas, você vai entender o teu universo, mas não acredite em nada disso. Por que não acredita em nada disso? Porque se você não botar esse conhecimento prático dentro da tua vida, ele não serve para absolutamente nada. É mais uma babaquice que você ouviu de alguém aí e que você vai simplesmente reproduzir sem vivenciar. Que é o que eu falo de padre. Padre é uma coisa sensacional. Que vai lá e diz para a mulher assim, o que você tem que fazer para o seu marido, que você tem que ter paciência com o teu filho, que você tem que... A minha pergunta é assim, você casou? Você casou? Casou? Não. Você tem filhos? Não. Cala a boca que disso aí você não entende. Simples assim. Disso aí, querido, você não entende. Você não tem experiência de vida para você falar um negócio desse. Você não está lá. Você não tem essa vivência no teu dia a dia para você dizer. Você tem lá um livrinho de regras que você ganhou, beleza? Tá? Quando eu fiz direito, a gente tem lá um livrinho de regras. Chama Vademecum, o outro chama Constituição Federal. É um livro de regras. Tá bom? Aí você vê as manifestações do Supremo, legal? As dos últimos 2 anos, vai lá e procura no livro. Onde é que está isso aí? Não está, meu. Por que não está? Porque é vida prática, é diferente. Porque o cara que está lá sentado, ele acha que ele não é juiz, ele não está lá a serviço do livro e a serviço do povo, ele está lá a serviço dele. Então ele escreve o que ele quer, ele faz do jeito que ele quer. E se você não tiver base, se você não tiver entendimento, se você não tiver coragem de abrir a tua boca e for lá e apontar o que está errado, ele faz do jeito que ele quer.
Olha como é igual. O macro é igual ao micro. O micro é igual ao macro. Os problemas de administração financeira que eu tenho dentro da minha casa, quando a gente extrapola, ou quando muda uma situação de governo, ou quando muda uma situação de trabalho, são os mesmos que um país tem quando mudam as condições socioeconômicas e políticas do país. É igual, o micro e o macro. Lembra aquela gracinha que você ouvia quando você era criança? Assim na terra como no céu? Igual, micro e macro. Então, os processos de transformação que tem no micro, tem no macro. Começa a entender isso aí. Se a sociedade está toda mudando, se todas as perspectivas de trabalho estão mudando, a gente que é advogado, por exemplo, hoje você não precisa mais ter um escritório. Antigamente você precisava ter um escritório, 3 linhas de telefone, secretária, beleza? Hoje você não precisa mais ter um escritório físico. Hoje 90% do seu trabalho você faz pela internet. Mudou, cara, mudou. Hoje a medicina mudou, você tem videoconferência de medicina. O cara não está te examinando, está pegando a tua mão. Não está te auscultando. Tá? Ele está lá olhando sobre sinais e sintomas e exames que você possa apresentar. Mudou a dinâmica, transformou. Então, se você não transformar, você não vai entender o que está acontecendo. Legal? Olha que bacana. Entendi o que é um processo de transformação. Entendi o porquê de transformar. Eu preciso acompanhar. Beleza? Tá. Nós temos aí mais 20 minutos. Em 20 minutos eu vou explicar para você. Isso é bom ou isso é ruim? Como absolutamente tudo na vida depende. Tá? Depende. Do que depende? Do que depende? Tá? Então vamos pensar assim. Você está conseguindo pagar as suas contas? Agradece aí se você está conseguindo pagar as suas contas, fica bastante feliz com você, tá? Então, você consegue ter relacionamentos emocionais, a tua família está funcionando, beleza? Tá? Eu posso falar isso da minha vida, legal? Minha mulher está no mestrado, a minha filha está no mestrado, meu filho está no melhor conservatório do Brasil, o outro está desenhando do jeito que ele gosta, beleza? Eu tenho a profissão que eu quero, eu estou fazendo mais uma faculdade, tá? A gente está conseguindo se pagar, olha que legal, tá? Mas, porém, todavia, contudo, legal, eu saio um dia para comprar leite, ele custa, o ano passado ele custava R$ 2,95, R$ 3, aí eu vou comprar leite de novo, ele custa 6, tá? Eu, particularmente, não crio vaca. Eu, particularmente, não produzo leite. Eu, particularmente... Então, eu tenho que escolher. Vamos lá. Se eu vou comprar leite ou se eu vou adaptar a minha vida, porque nesse momento não é. O ideal não é comprar leite. Processo de transformação. Você começar a entender. É um processo simples, parece besta. Mas não é besta. Tá? Se você tem gente na tua casa que não consegue entender, tá? Você tem um relacionamento onde as pessoas não conseguem estar vivas a ponto de entender o que acontece em volta nas pequenas coisas, você se complica, tá? O índice mundial de aprendizado, tá? Para quem passou 2 anos em pandemia, legal, tá? As crianças, os adolescentes voltaram para a escola e eles estão completamente perdidos. Não, mas eles estavam na escola, normal. Estão perdidos. Por quê? Porque tudo aquilo que faz parte da escola, que é você estar junto, você conversar, você brincar, você se relacionar, desapareceu. Tá? Como eu não estou olhando para a tua cara, não sei se você está entendendo, tá? Porque se você já não pergunta dentro de uma sala de aula, pelo computador você vai perguntar bem menos, tá? Aí o que acontece? A apreensão de conteúdo, o entendimento baixou. Olha que legal! Então quem é educador está tendo que repensar, está tendo que reestruturar os conteúdos
para as coisas voltarem para uma certa normalidade, para você conseguir botar as crianças, né? Que elas consigam ter o conteúdo daquela faixa etária, que elas consigam aprender isso aí. Uma adaptação, transformação. Processo de transformação. Por escolha ou forçado? O que vocês acham? Obviamente que forçado. Tá? Em função disso, as empresas mudaram. Olha só, processo de transformação forçado. Um monte de empresa botou gente em home office. Gente que hoje que não tem nenhuma intenção de voltar para o escritório. Por quê? Porque, tá? Se eu estou trabalhando na minha casa, eu posso levantar aqui, legal? Fazer um xixi, pegar um café, dar um beijo na minha mulher. Tá? Para que eu vou acordar 2 horas antes, pegar uma condução, ficar 1h30 de pé dentro de um ônibus ou dentro de um metrô apertado, tá? Chegar lá todo suado, fedido, ficar lá 5 horas e levar mais 2 horas para voltar para minha casa. Processo de transformação forçado, mudou. A dinâmica mudou. A dinâmica do comércio mudou. Olha que legal. Para melhor ou para pior? Não sei. Eu, por exemplo, tomei 3 golpes no último mês. Comprei 3 coisas que precisavam para casa que não chegaram nunca. E nem vão chegar. Olha que legal. Processo de transformação. Você precisa entender que determinadas coisas não são confiáveis. Ah, mas tem uma grande loja atrás. Beleza. Depois de uns 6 meses ela te devolve o dinheiro. Processo de transformação. Você precisa entender que mudou. A dinâmica mudou. Legal? Para algumas é fácil de você se adaptar. Para outras, não. Para aquelas que não, preciso de mais conversa, mais comunicação, mais entendimento, mais paciência, mais dedicação para eu sentar e entender. Para aquelas que são mais simples, fui lá e me adaptei, entrei. Legal? Tem várias delas com as quais eu não concordo pessoalmente. Tá? Meu filho mais novo hoje estuda pelo computador. Ele não escreve mais. Olha que legal. Legal não para mim que gosto de escrever, legal, e que preservo ainda os aspectos linguísticos do português ou das outras línguas que eu habitualmente falo ou escrevo, para mim é chocante. Tá? Ver uma criança que escreve numa prova, né? VLW, e aquilo chama valeu. Para mim não vai ser valeu nunca. Mas ele escreve, dá para ser resposta de prova. Para mim é chocante. Ver que eu estou criando uma geração, na época de maior informação disponível no mundo, gente que não está escrevendo. E se não está escrevendo, se ele tem preguiça de escrever, imagina de falar. Porque ele não precisa falar. Ele não precisa nem ler. Ele não precisa nem escrever. Já pensou se isso é bom ou se é ruim? Tá? Por isso que o último tópico da minha live de hoje é assim, tá? Mudança como constante é positivo ou negativo? Tá? De novo eu tenho que responder para você que depende. Mas do meu ponto de vista é profundamente negativo. Tá? Por quê? Essa mudança forçada que você tem, ela parece insatisfação, tá? E num planeta onde a gente está começando a entender que os nossos recursos são finitos, tá? Eu comprar um aparelho que nem esse que eu estou falando com vocês, que tem 1 ano, ele já é obsoleto. Daqui a uns 6, 7 meses eu tenho que comprar outro. Não tenho a mínima vontade de comprar outro, mesmo porque esse não tem problema nenhum, não está arriscado, não quebrou nem nada. Mas atualizar o sistema e eu automaticamente sou obrigado a fazer outra transformação forçada. Para eu fazer essa outra transformação forçada, ninguém perguntou se eu tenho dinheiro para fazer essa transformação forçada. Então, uma parte do que é a minha autonomia de escolha, o sistema está levando. O sistema, né? Tá?
Quando eu comecei a gravar aula pela internet aí no meu canal, nos canais que eu tinha antigamente, há 5, 10 anos atrás, tá? Tudo começou com o controle remoto TV. Exatamente, meu querido. Quando a gente começou a ficar com a bundinha sentada na cadeira, legal, e começou a ficar preguiçoso, e aí só muda o canal. E hoje você tem 200 canais e não vê nada. Vai mudando, porque o nível de insatisfação é tão grande que você vai colocando lá e você não sabe o que é bom e o que é ruim. Você não está escolhendo. E aí você começa a escolher pelo chamado menos pior. E isso linguisticamente nem está certo, tá? Tá? É o que é menos ruim. Olha só, sabe? Linguisticamente é horroroso. Tá? Além de incorreto, é horroroso. Mas é assim que funciona. Entendeu? Como dizem vocês, né, numa língua que eu desconheço, deu ruim. Eu não sei nem o que é deu ruim, porque na língua que eu falo, na língua que eu fui alfabetizado, deu ruim não existe. Mas é assim que vocês se comunicam. É um processo de transformação. Tá? Que não faz muito sentido, porque nem todos os processos de transformação fazem sentido. Muitos deles são impostos. E nós estamos no momento de processos de transformação impostos. Legal? O povo senta na tua cabeça e te obriga a fazer essa, tá? Transformação dinâmica. E aí, esse processo de transformação dinâmica obriga o teu governo a botar isso na lei. Tá? Nós tivemos transformação da lei trabalhista. Tá? Perda de direito, acomodação de direito, não sei ainda. Não deu tempo de ver o efeito disso. Tá bom? Certo? Mas para quem estava acostumado com a lei, quem tinha uma noção da lei, foi uma aberração. Tá? Eu começar a negociar com um empresário que não tem nenhuma vontade de pagar mais ninguém, obviamente. Tá? E aí vou ajustar o meu salário com ele. Porque o Google flexibiliza. Eu não sou o Google, beleza? Eu sou um escritóriozinho que tem 2 pessoas. Olha só. Diferente, a perspectiva é diferente. Tá? Então eu preciso começar a entender macro e micro. Para a gente poder resumir a nossa aula de hoje. Eu preciso começar a olhar e cada dia mais eu preciso me tornar vivo e consciente de como é a minha vida para eu poder enfrentar os processos de mudança. Para eu poder entender os processos de mudança. Se eu quero, se eu posso ou não fazer processos de mudança na minha vida. Tá? Para eu poder começar a ter controle daquilo que eu posso ter controle. Já que a gente está tendo doenças que tiram o controle, não é da minha vida, de todas as vidas. Tá? Pensa que é uma delas. A gente, pelo menos no Brasil, a gente sentiu o peso dessa aí. Tá? Entendeu? Certo? A gente sente o peso dessa, anteriormente um pouquinho de dengue, mas pensa no mundo lá que já teve antraz, ebola, volta de gripe espanhola, tá? Febre da vaca louca. Tá? Pra gente agora, que está no Brasil, você começa a olhar e dizer assim, nossa, meu, perdemos o controle da nossa própria vida, perdemos o nosso direito de ir e vir. Bota a máscara aí, entendeu? Tá? E aí eu ponho a máscara aqui assim no queixo, assim, ó, legal? E quer te convencer que tá certo? Ou põe aqui assim, ó, não te enxerga. Entendeu? Mas você perdeu o controle da tua própria vida, olha que legal. Tá? As famílias tiveram que começar a conversar. Opa, estamos todos no mesmo ambiente. Já imaginou a quantidade de caca que deu isso de relacionamento? De gente que nem se falava e que foi obrigada a estar na mesma casa, no mesmo cômodo, teve que acertar. Cala a boca aí que eu estou trabalhando. Abaixa a televisão. Aí a pessoa fala, mas é você que está vendo a televisão. Ah, deixa eu abaixar a televisão. E eu estou trabalhando e estou vendo a televisão. Olha só. Você começa a ter consciência do que você pode ou não fazer. Do que você tem controle e do que você não tem controle.
Para você poder começar a dizer de verdade o que é bom e o que é ruim na tua vida. Então, volta lá para o comecinho da live. Tá? A hora que acabar essa live, você vai até a tua cômoda, até o teu guarda-roupa e vai lá e tira a tua coragem de estar vivo do teu guarda-roupa. Tá? E junta a tua coragem, tá? Vai lá, lava o seu rostinho, olha para sua carinha no espelho, penteia o seu cabelinho, para quem tem, né? Penteia o seu cabelinho, olha para você e fala assim: opa, como é que eu estou? E aí, seu espelho, como é que eu estou? Como é que eu me sinto em relação a mim mesmo? Como é que eu me sinto fisicamente? O que eu tenho vontade de fazer? O que eu gosto do que tem na minha vida, do que eu não gosto do que tem na minha vida? Talvez para alguns de vocês seja horrível pensar num processo desse. Porque daí você vai ter vontade de mandar realmente tudo andar, começar tudo de novo. Às vezes você precisa fazer exatamente isso. Para entender, se você não está vivo, se você está só sobrevivendo, a tua vida é um dia após o outro e você não tem consciência emocional de como é a tua vida, se você está feliz ou se você não está, se você gosta do que você está comendo, se você não gosta, se você não consegue sentir o cheiro do teu sabonete, se você não consegue ser agradecido pelo teto que está em cima da tua cabeça, você nem lembra mais que tem teto em cima da tua cabeça. Se você perdeu a consciência das coisas simples, eu estou te convidando a voltar a ter consciência das coisas simples. Nem ficou tão simples assim, né? Mas eu quero que você comece a ter consciência das coisas simples. E comece a falar do pequeno para o grande, de tudo que você gosta e do que você não gosta. E aí pega a tua coragem e a tua verdade, começa a fazer o trabalho de transformar a sua vida para uma vida que seja satisfatória para você, onde você começa a ficar feliz com você e com a dinâmica da vida. Esse é o negócio. Esse é o recado de hoje para você. Essa responsabilidade é minha, enquanto difusor de informação, tá? Para que você aprenda a fazer isso e entenda o que eu estou te falando, mas a responsabilidade de se mobilizar, de tomar consciência e de ser responsável por andar atrás da transformação é tua, como é na minha vida, tá? Como é na minha vida. Quando chegar no final do ano, eu tenho que mudar de país, porque eu fiz escolhas que vão me levar a mudar de país no final do ano. Era para ter acontecido no ano passado, algumas imposições de pandemia continuaram, a gente continua por aqui, ou nós voltamos para cá. Agora não vamos embora. 5, 6, 7, 8 anos, não sei. Mas vai mudar. Então, a gente já está administrando essa mudança porque escolhemos essa mudança. Opa! Tá? E aí, como eu já tenho filhos mais crescidos, tá? Eles vão ter que administrar se eles querem ou não mudar. Eles vão ter que administrar como é que eles vão se manter ou como eles não vão se manter. São escolhas. Porque se a gente quer ter liberdade para escolher, para fazer aquilo que a gente quer, a gente também tem que ter a responsabilidade de conseguir ser responsável por conduzir as nossas escolhas. Conduzir é vontade, financeiramente, fisicamente, emocionalmente, conscientemente. Não é só eu quero, eu vou. Não é bem assim que funciona. Tá? E se eu botar para você o cenário pandemia, você ainda precisa olhar em volta, tá? E entender se as condições externas a você permitem que você faça a mudança. Se as condições externas permitem que você leve os seus planos, aquilo que você tem vontade de fazer adiante. Comece a pensar nisso aí. Que não tem só você. Tem o que está em volta. Tem as pessoas que te importam, que estão em volta. Muitas vezes tem as pessoas que te mantêm, que estão em volta. Que aí você vai lá, faz o que você quer
E aí volta para cá, trazendo os problemas de volta, né? Para quem vai estruturado e vai ter que ser responsável por botar você de novo na vida. Conversa aí. Mas antes de tudo, conversa com você. Vai para frente do espelho lá, toma o seu banho, vai para frente do espelho, começa a conversar com você hoje. Hoje eu entendi o que é um processo de transformação. O que eu preciso transformar na minha vida para eu amanhã acordar agradecido. Esse é o intuito da gente transformar. De eu voltar agradecido pela vida. De eu reconhecer, tá? O quanto da minha vida já é muito boa. Do quanto eu já sou rico emocionalmente, espiritualmente, tá? Muitas vezes materialmente, fisicamente. Estou fortinho, consigo andar com as minhas próprias pernas. Tá? Para que você tome consciência de tudo que já é bom na sua vida. Tá? Se você conseguir fazer isso, sensacional. Se você tiver problemas, meu caro amigo Ed já botou aí embaixo para você aí, ó. Dúvidas? O e-mail está embaixo, o meu telefone está embaixo, tá? Certo? Em vez de você me ligar que nem um doido, normalmente eu não atendo, porque eu estou atendendo. Parece loucura, né? Eu dizer para você que eu não atendo porque eu estou atendendo ou porque eu estou estudando. Então você manda um recado no WhatsApp desse número aí para mim, tá? Que eu te respondo, como eu te respondo nesse e-mail aí, qualquer dúvida que você tem, tá? Eu sou Rodrigo Pereira, transmitindo para vocês deste canal que se chama Transcendência Real, esperando que cada um de vocês se torne responsável por fazer desse mundo um mundo melhor, com a participação de vocês, com a consciência de vocês. Grande beijo. Fiquem com a bênção do Criador ou da criação, da maneira como vocês compreendem criação, tá? Amor. Grande beijo. Até mais. Nos vemos na próxima semana.